as coisas acontecem. É isso aí, não faltarão. Coloque isso no seu coração, viu? Pessoas que vão rejeitar qualquer coisa boa que você decida fazer. O negócio é o seguinte, é fazer como Jesus. Mesmo que todos rejeitaram a Ele, mesmo que houve rejeição por todos abandonaram, Ele falou isso até para os seus discípulos, vocês todos hoje, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. E eles diziam, não, jamais, isso não vai se cumprir. E Jesus estava falando da natureza dos discípulos. Natureza, medrosa, acovardada, chega na hora da pressão. Então é a natureza. Então, coloque isso no seu coração. Só que Jesus não se deixou ser influenciado, não se deixou com que a depressão, ele não se deixou ser deprimido, ele não deixou nenhum tipo de constrangimento, de tristeza, sabe, dominar, influenciar. Ele simplesmente diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, é por causa da natureza, Pai. Então assim você tem que fazer. Olha só, como Jesus colocou a sua confiança em Deus, Deus foi lá e honrou Jesus. Então, o seguinte, os negócios não estão bons para você. Você tem sido rejeitada na sua casa, no seu trabalho. O que eu faço, pastor? O que eu faço? Você tem que fazer o seguinte, confiar em Deus. É Ele, somente Ele que pode mudar essa situação. Essa situação de adversidade, não fique esperando que o fulano lá vai melhorar, que a Beltrana lá vai uma hora ser mais compassiva com você, que pessoas da sua família venham melhorar. Não, a tendência do ser humano é piorar. Então calma aí, se todos eles lá, a tendência é piorar com você, o que você tem que fazer? Tem que buscar em Deus. Porque Jesus, ele dependeu somente de Deus. Por mais que, como a palavra de Deus diz, Pedro falou, vocês tomaram Jesus, vocês crucificaram, era a morte mais humilhante que havia. Eles humilharam Jesus de uma maneira horrenda. E Pedro está falando, vocês crucificaram Ele. Eles perguntaram, o que nós podemos fazer para ser salvo? Primeiro vocês têm que se arrepender da maldade que vocês fizeram. E além de vocês crucificarem, vocês mataram Ele. Mas onde que estava aí, a fé de Jesus? Nas pessoas más? Na natureza humana? Não. A fé de Jesus estava em Deus. Ele sabia que somente Deus podia mudar a situação dele. E é o mesmo Deus que pode mudar a sua situação. É somente Ele. Somente Ele. Socorro bem presente. Não é um agiota, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos. Não coloque a sua expectativa, a sua satisfação em pessoas, em coisas, mas no Criador dos céus e da terra. Colocar a sua confiança somente no Senhor. Jesus, ele fez isso, confiou apenas no Senhor, porque Jesus sabia que estava no ser humano, a natureza do ser humano é má. A maldade aflora naturalmente, a inveja, a crítica, a oposição, a vontade de desfazer, de impedir a pessoa de crescer e de mostrar aquilo que Deus colocou dentro dela. É natural no ser humano. Naturalmente, quando alguém vê o outro prosperando, ele sente uma rejeição, manifesta uma inveja. Invejaram a pessoa de Jesus. Pedro apóstolo, ele fala sobre isso no Atos dos Apóstolos. Ele relata o que fizeram com Jesus e as palavras dele nos deixam claro que, devido à natureza humana, aquele povo rejeitou a obra que Deus tinha em Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 13, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia de soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Mataste o Senhor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os apóstolos estavam lá junto com Jesus, quando toda aquela multidão que antes tinha andado com Jesus, que tinha olhado para ele, que tinha recebido pão e peixe das mãos dele, o rejeitou na presença de Pôncio Pilatos.
Num momento, aquelas pessoas que buscaram a vida que estava em Jesus, de repente rejeitaram ele e gritaram: crucifica-o. Muitas vezes, quando a gente está motivado por Deus, por objetivos bons, disposto a fazer o bem, as pessoas se levantam no momento que a gente não espera e apontam o dedo para criticar, para acusar, para fazer aquelas críticas bem destrutivas, com o único intento de nos desanimar, de nos fazer parar. Mas Deus, Ele entra em ação nesses momentos e a nossa confiança tem que estar nele, porque quando Deus entra em ação, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, mas que confiamos que Ele faria. Jesus, apóstolo Edilson, continuou confiando no Senhor. Ele, vendo a multidão toda rejeitando Ele, Ele disse aquilo até que o Senhor já citou. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aquela reação da multidão era da sua natureza humana. Não estavam entendendo que estavam rejeitando o bem, a bênção de Deus, a vida para eles. Você entende o seguinte, meu querido, minha querida. Não importa a quantidade de pessoas que têm lhe feito mal. Você tem que colocar isso dentro de você. Não importa o quanto de pessoas querem, torcem e lhe fazem o mal. Isso não importa. Porque imagine Jesus, se coloque só na pele do Senhor Jesus. Quantas pessoas Ele ouve os alaridos de milhares de pessoas dizendo: crucificam. Jesus não dependeu da aceitação das pessoas. Esse é o seu mal. E você quer ser aceita, você quer ser aceita pelos homens. Tem gente que tem procurado a glória dos homens. E Jesus disse o seguinte: como que pode vós receber o dom de Deus procurando a aceitação dos homens? Então, se você quiser ser honrado, primeiro, deixe de confiar no A, no B, deixe de depender do ciclano, do beltrano, deixe. Coloque a sua confiança em Deus, porque somente Ele pode te exaltar. Tem que haver com você o que houve em Atos 2, um arrependimento. Naquelas pessoas que fizeram o mal contra Jesus, o Pedro disse: arrependei. Tem que haver uma mudança de comportamento em você também. Porque não adianta você falar: eu confio em Deus, mas você procura fazer tudo contra a vontade de Deus. Aí também não adianta. Tem que procurar, primeiro, se converter de verdade à palavra de Deus. E segundo lugar, depender dele, como Jesus. Jesus, ele dependia de Deus. Então não importa o quanto de pessoas ele faz no mal. O que importa é que tem um Deus, que se você manifestar fé nele, através do Senhor Jesus, ele pode fazer com que o bem se manifeste na sua vida, com que as bênçãos, elas se cumpram em sua vida, e você se realize nessa vida, e depois, quando você morrer, ainda verdadeiramente vai estar com ele. Somente ele é a fonte. Faça de Deus, o Pai do Senhor Jesus, a fonte da sua bênção, a fonte das suas vitórias, a fonte das suas satisfações, o prazer da vida. Tire o seu foco das pessoas e coloque o seu foco no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por mais que um monte de gente fizeram o que fizeram com Jesus, mas Deus o ressuscitou. Olha só como vale a pena manifestar fé nesse Deus. Por mais que muitas pessoas te humilhem, Deus é que te exalta. Agora, é importante você não esquecer do Senhor, de Deus, porque se as pessoas estão lhe rejeitando e se você também está fazendo tudo ao contrário da vontade de Deus, aí o negócio fica pior ainda, porque vai ter rejeição das pessoas e ainda não vai ter Deus para
lhe socorrer e mudar e transformar a sua vida. Então coloque isso no seu coração. Se você permanecer firme, fazendo o bem, fazendo o que é certo, não começar a fazer tudo aquilo que você quer do seu jeito, de repente, porque as pessoas estão te rejeitando, você quer dar o troco e maltratar as pessoas e devolver para elas a mesma rejeição que elas têm feito a você. Tome Jesus como exemplo. Jesus não fez isso. Ele suportou toda a gritaria, toda a crítica, as pessoas dizendo para ele: tu não era nada, se tu fosse mesmo o Deus, o Filho de Deus, o Deus Salvador, tu descia dessa cruz e ninguém te matava aí. Mas Jesus, naquele momento, ele sabia que ele precisava ficar lá, bastava ele confiar em Deus. Mesmo que estejam te criticando, você está lutando por fazer o bem, você sabe que isso que você está fazendo é o melhor, está certo, permaneça firme. Não ouça a voz das críticas, não ouça a voz das acusações, das zombarias dizendo que você não vai vencer, que não vai dar certo, que você vai ser envergonhado. Não. Mantenha a sua fé em Deus, porque Ele vai te mostrar, no final, a vitória é sua. Se você permanece firme, resiliente, não se deixando ofender, nem magoar, nem desanimar pela oposição humana que vem contra o seu propósito. Então Deus vai te honrar. E Deus honrou a pessoa do Senhor Jesus. Está escrito que ao nome dele foi dado todo o poder, em cima nos